Seja bem-vindo ao último VHS, onde clássicos inesquecíveis e filmes que o tempo quase apagou ganham uma nova sessão. Já aproveita agora para se inscrever no canal, deixar o seu like e comentar qual filme você quer ver por aqui. Compartilhe com quem também gosta de resumos de filmes. Então prepare-se, porque hoje é dia dos filmes, Noite de Terror, volume 2. Paramount is delivering big terror in small packages with a scary new video release for Halloween, Puppet Master. Life of my life. Academy Award nominee William Hickey has a strange and magical gift. I know they're coming. But he would rather die than share his precious secret. This is Andre Toulon's diary. Today I gave them life, using the ancient Egyptian rites of afterlife. I fear what they are capable of if placed in the wrong hands. Now a group of psychics are about to uncover the mystery. I had this dream, and I came here to make sure it didn't come true. I think someone's in the room, Frank. A terrifying threat is being unleashed from beyond the grave. We're all in danger. He means to kill us all. Somebody there? Paul Le Mat stars in his action-packed thriller featuring the special effects wizards from young Sherlock Holmes and Willow. Evil comes in all sizes from the Puppet Master. Todo mundo já teve medo de um brinquedo. Aquela boneca parada no canto do quarto, com olhos que pareciam te seguir. O palhaço de plástico que você ganhou e nunca conseguiu dormir de luz apagada desde então. Mas e se esses brinquedos ganhassem vida? E se fossem manipulados por uma força maligna que se esconde nas sombras, esperando o momento certo para atacar? Puppet Master 2, ou como ficou conhecido por aqui, o Mestre dos Brinquedos. É o tipo de filme que parece inofensivo na capa, mas entrega uma sequência de mortes criativas, uma atmosfera carregada e marionetes que são muito mais do que simples bonecos. Lançados em 1990, esse filme mergulha a fundo no terror fantástico dos anos 80, com efeitos práticos que são tão bizarros quanto fascinantes. Então ajeita a fita na sua velha VHS, porque no vídeo de hoje vamos rebobinar uma das franquias mais estranhas e cultuadas de terror, O Mestre dos Brinquedos 2. A história começa onde o primeiro filme parou, a mansão Bodega Bay. Continua lá, com suas paredes empoeiradas e aquele silêncio incômodo que só filmes antigos de terror conseguem transmitir. Mas agora, algo desperta no porão. Uma mão decrépita sai de um caixão, e em volta dela, pequenos vultos se mexem no escuro. São eles, os brinquedos. Blade, com seu chapéu e faca no lugar da mão. Tunneler, com uma broca giratória no lugar da cabeça. Pinhead, com as mãos desproporcionais e força absurda. E Lich Woman, que ressurgirá sanguessugas vivas. Um dos efeitos mais nojentos da época. Eles estão de volta. E não estão sozinhos. Eles ressuscitam seu mestre, André Toulon. Mas agora ele voltou de um jeito diferente, mais sombrio, reanimado como o mesmo soro que ele tinha usado antes para dar vida aos bonecos. Um líquido verde e viscoso que parece ter saído direto de um laboratório maldito. Toulon não é mais um simples ventríloco ou mágico. Ele agora é uma criatura deformada, escondida sob uma máscara de cera, disfarçando sua aparência em decomposição. O plano dele é simples e bizarro. Ele quer transferir sua alma para o corpo de uma mulher viva. Sim, isso mesmo. Ele acredita que ao fazer isso poderá viver eternamente com sua amada, usando os brinquedos como ferramentas de sequestro e assassinato. Enquanto isso, um grupo de investigadores do governo é enviado à mansão para descobrir o que houve no primeiro filme. E adivinha, eles tomam decisões ruins. O tipo de grupo que entra em um hotel mal assombrado e se separa no primeiro sinal de perigo.
Mas isso, claro, é só o prato principal para os brinquedos. Cada um dos personagens vai sendo eliminado de forma única, como um catálogo de mortes criativas feita sob medida para cada boneco. E aqui o filme brilha, com efeitos práticos toscos e ao mesmo tempo encantadores. Puppet Master 2 mergulha no terror físico, no som dos passos minúsculos, no olhar fixo de plástico que se move quando ninguém está vendo. Um dos primeiros alvos dos brinquedos é o técnico Frank Forrest. Ele está sozinho na mansão, quando ouve barulhos vindos de um dos quartos. A câmera segue em plano sequência, enquanto ele atravessa um corredor estreito e escuro, com tábuas rangendo sob os seus pés. Do outro lado da porta, algo se mexe. O som é abafado, como se o deslizar de madeira no carpete. Ele abre a porta devagar, e o silêncio toma conta. É aí que Blade aparece, surgindo por trás da cama, em um ângulo baixo e rápido. A faca dele corta o tendão de Frank, que cai no chão gritando. O take é cru, com um zoom abrupto no rosto do técnico, enquanto Tunler surge como depois, fazendo a sua broca girar em toda a velocidade, direto na cabeça dele. O som da perfuração é grotesco. Não é só uma morte, é uma assinatura visual, um aviso de que esses brinquedos não são apenas decoração de terror, são os assassinos principais dessa franquia. Mas nem tudo é morte e mutilação. A presença de Toulon se torna mais visível com o passar do tempo. Ele começa a observar os investigadores, em especial Caroline Brown, uma das cientistas da equipe. Ela se parece muito com Elsa, a esposa falecida de Toulon, e é nela que ele foca sua obsessão doentia. A narrativa começa a alternar entre os ataques brutais dos brinquedos e o plano gradual do mestre para realizar o seu ritual de transferência de alma. Em cenas silenciosas e carregadas de tensão, Toulon caminha lentamente pelos corredores, seu rosto escondido por uma máscara que parece derreter. Ele observa Caroline de longe, murmurando para si mesmo em francês, revelando fragmentos do que restou da sua sanidade. O terror aqui não está só nas mortes, está na presença constante do sobrenatural, da ideia de ser observado por olhos que nunca piscam. A partir desse ponto, a lealdade dos brinquedos começa a vacilar. Blade, em especial, passa a demonstrar sinais de rebeldia. Existe um ponto crucial em que o grupo de bonecos parece perceber que Toulon não está mais agindo por uma causa nobre. Ele não é mais o criador que os deu vida, mas um monstro que agora pretende destruir vidas humanas para satisfazer um desejo egoísta. Essa ambiguidade moral dos brinquedos é um dos trunfos da franquia. Você nunca sabe se deve temê-los ou torcer por eles. A mansão, que já era um personagem à parte no filme, começa a se transformar numa armadilha. As luzes piscam, portas rangem sozinhas e corredores se fecham. A fotografia usa ângulos inclinados e iluminação baixa para criar um clima de pesadelo. A sensação é de prisão. E no centro dessa prisão, Toulon prepara o corpo embalsamado de Elsa para receber sua alma, e a de Caroline, contra a vontade dela. É o clímax do filme, com direito a ritual bizarro, bonecos em conflito e um embate final que mistura ação lenta, tensão psicológica e efeitos práticos que hoje são datados, mas ainda são incrivelmente eficazes. No clímax de O Mestre dos Brinquedos 2, tudo acontece rápido, e ao mesmo tempo em câmera lenta. Toulon prepara o seu ritual final, enquanto Caroline, presa e amarrada, é forçada a assistir a preparação do corpo de Elsa, uma boneca grotesca, em tamanho real, em volta de tecidos antigos e olhos sem vida. A trilha sonora entra em um tom agudo e perturbador, quase dissonante.
mas que Toulon não esperava é o motim silencioso que se forma bem diante dele. Os brinquedos, guiados por Blade, começam a se virar contra o Criador. Cada movimento deles carrega um peso dramático. Não há diálogos, só o som do fogo crepitando e o ranger de madeira antiga. Tunler e Pinhead surgem dos cantos escuros, suas sombras projetadas nas paredes como monstros de um conto infantil distorcido. Eles atacam Toulon de forma brutal, mas não apressada, como se estivessem julgando, executando uma sentença silenciosa. Com Toulon eliminado, o caos dá lugar a um silêncio perturbador. A mansão fica quieta. Caroline é liberada, mas algo nela mudou. O trauma, a presença constante da morte e o contato com o desconhecido deixam marcas. A única sequência mostra ela saindo da casa ao amanhecer. A câmera acompanha pelas costas, enquanto ao fundo os brinquedos observam da janela. Não atacam, não seguem, apenas assistem. E no centro da sala, o corpo da réplica de Elsa permanece imóvel, mas com os olhos agora ligeiramente abertos, sutil, como se a alma ainda estivesse ali, presa, esperando e então, Fade to Black. O Mestre dos Brinquedos 2 não é apenas uma continuação, é uma afirmação visual de que o terror pode existir na escala mais improvável. Há dois objetos inanimados, dois pequenos gestos das ideias incompletas. É sobre como o passado pode ser moldado, distorcido e reanimado. É como se nem sempre o verdadeiro vilão é o monstro que você vê, mas aquele que acredita ser um herói incompreendido. Se você chegou até aqui, já sabe. No último VHS, os clássicos nunca morrem. Eles só esperam na estante, empoeirados, esquecidos e prontos para te assombrar de novo. Se curtiu esse mergulho em um dos capítulos mais sombrios da franquia Puppet Master, deixa o seu like, comenta aí embaixo qual boneco te dá mais arrepios. E se quiser mais terrores em miniaturas ou filmes esquecidos dos anos 80 e 90, já se inscreve, porque aqui toda fita tem uma história e algumas delas não querem mais ficar no passado. O elenco de O Mestre dos Brinquedos 2 é uma verdadeira cápsula do tempo do cinema B, reunindo rostos que brilharam ou aterrorizaram em algumas das produções mais excêntricas, cult e esquecidas das décadas de 70, 80 e 90. Começamos com Elizabeth Macklin, que também esteve presente em Rebelião do Século XXI, de 1990. Um sci-fi distópico que mistura ação e paranoia futurista, com aquela estética industrial típico do fim dos anos 80, em que o caos tecnológico parecia iminente, inevitável. Ela traz Toulon 2, um tom sério e contido, e contrasta com o mundo fantástico ao seu redor, funcionando quase como o fio de realidade dentro da insanidade. Steve Wallace carrega um currículo que é praticamente um grito de guerra dos filmes Groundhogs de Hollywood. Shines When Hookers, 1988, onde ser uma prostituta era perigoso, não pelo clichê, mas porque elas literalmente serravam suas vítimas. Até Vale da Morte, de 1985, um suspense árido e violento. E Solar Crisis, 1990, uma ficção científica que tentou competir com blockbusters, mas ficou conhecida por seu charme esquisito e trilha sonora exagerada. Wells é o tipo de ator que parece à vontade, tanto segurando uma arma futurista, quanto carregando zumbis com uma serra elétrica na mão. Já Greg Webb, com participação em Invasor, de 1996, é daqueles nomes que aparecem discretamente, mas ajudam a compor o cenário do terror sci-fi dos anos 90. Quando aliens e experiências genéticas tomaram conta das prateleiras das locadoras, o Webb é direto, sério e transmite aquele tipo de energia de filmes em que o governo sempre esconde algo. Charlie Spradlin
por sua vez, é puro espírito B-movie. Ele esteve em 2 Vezes Morto, 1988, uma mistura de assombração e sátira colegial, e brilhou, ou sangrou, em Dormindo com o Vampiro, de 1993, onde o terror encontra o erotismo típico das produções para TV à tarde e da noite. Ela também teve uma passagem por Loucademia de Esqui, 1990, mostrando sua versatilidade entre o terror trash e a comédia pastelona, sempre com aquele carisma de quem sabe exatamente o tipo de filme em que está. Colin Bersin, irmão de Coblin Bersin, participou de Confusão em Dobro e Retrato Falado, ambos lançados em 1992. Obras que transmitam entre o thriller e o drama investigativo. Bersin traz uma sobriedade em contraste com os exageros de seus colegas, funcionando com um tipo de personagem que, mesmo em meio a bonecos assassinos, ainda parece acreditar que a razão pode resolver tudo. Jeff Celentano, veterano das artes marciais e do terror, esteve tanto em Guerreiro Americano, de 1985, quanto em sua sequência A Volta do Guerreiro Americano, de 1987. Mas sua face mais sombria aparece em Brinquedos Diabólicos, de 1992, outro clássico do terror em miniatura, onde bonecos são apenas uma desculpa para mortes criativas e histórias bizarras. Celentano é daqueles atores que carregam no rosto a estética VHS, com expressão de quem já enfrentou um exército de ninjas e sobreviveu para contar a história. A lendária Nita Tabut, com carreira que vai de Island Clowns, 1980, onde caranguejos gigantes atacam uma ilha tropical, até Frightmare, 1983, e passando ainda por Amityville 6, 1992, é puro charme old school de terror. Sua presença evoca os dias em que monstros pareciam surgir da neblina e trilhas sonoras sinistras eram feitas com sintetizadores desafinados. E fechando com chave de ouro, George Buchflower, um dos rostos mais conhecidos do cinema B, participou de Driving Massacre, 1976. Uma onda onde os slashers mais diretos, Pumpkinhead, 1988, um dos filmes mais sombrios e poéticos do terror rural, e Jogos de Sangue, de 1990, mais uma pérola sangrenta das sessões de vídeo. Buchflower era presença constante nos filmes que habitavam a madrugada, daqueles atores que você não precisa lembrar o nome, porque o rosto já grita, isso vai dar ruim. Juntos, esses atores compõem uma verdadeira concha de retalhos do terror, da fantasia e da ação alternativa, que povoou os anos dourados das locadoras. E ao assisti-los, reunidos em O Mestre dos Brinquedos 2, é impossível não sentir aquele frio na espinha e aquela nostalgia gostosa, como se estivéssemos rebobinando a fita de uma época que se recusa a desaparecer. This is the movie that Rex Reed called the most horrifying motion picture I have ever seen. This film is positively ruthless in its attempt to drive you right out of your mind. Sally, I hear something. Stop! Stop! The Texas Chainsaw Massacre. From New Line Cinema, rated R. No calor escaldante do interior do Texas, 5 jovens pegam a estrada em busca de lembranças do passado. O que eles encontram é o retrato de um pesadelo vivo, uma fazenda abandonada, uma família de horrores e o som inconfundível de uma motosserra cortando o silêncio. Neste resumo cinematográfico, você vai viver um dos filmes mais perturbadores e cruéis da história do terror. Um marco do cinema independente, filmado com poucos recursos, mas com um impacto que atravessou gerações. Prepare-se para mergulhar numa experiência visceral, onde o medo é bruto, o sangue é real e o horror não tem rosto, apenas uma máscara feita de pele humana. O Massacre da Serra Elétrica, 1974.
O sol brilha como uma lâmina sobre o céu sem nuvens do Texas rural. O calor vibra no ar como um delírio febril, e os sons da estrada, motores, pneus contra o asfalto quente, insetos, parecem distorcidos por essa atmosfera sufocante. Dentro de uma van envelhecida, 5 jovens cruzam as estradas poeirentas. Célia Ardeste, seu irmão paraplégico Franklin, e 3 amigos, Jay, Kirk e Pan. Eles estão em busca da antiga casa da família Ardeste, onde passaram parte da infância. Mas o motivo da viagem começa com algo mais macabro: profanações recentes em cemitérios da região. Há relatos de túmulos violados, ossos arrancados e montagens grotescas com restos humanos. Eles querem garantir que o túmulo do avô de Sally e Franklin esteja intacto. Logo na primeira parada, o grupo se depara com uma cena esquisita. Um velho homem bêbado sentado perto do cemitério murmura coisas sem sentido sobre a terra estar amaldiçoada, sobre a podridão da carne e o retorno dos mortos. Há algo errado no ar, como se as palavras dele não fossem apenas delírios. Eles seguem viagem, mas uma sombra parece acompanhá-los. Na estrada, pegam carona, um homem magro, de olhar perturbado e comportamento errático. Ele fala de matadouros, métodos de abate e como sua família sempre esteve envolvida na matança de gado. Há um brilho doentio em seus olhos enquanto descreve o som dos martelos esmagando crânios bovinos. Ele mostra fotos sangrentas e, de repente, corta a própria mão com uma navalha. O clima dentro da van se torna sufocante. Quando Franklin recusa compartilhar sua faca, o estranho ataca, ferindo o rapaz antes de ser expulso do veículo. Ao partir, ele esfrega sangue na lateral da van, um gesto que parece mais ritualístico do que um simples ataque. Perturbados, os jovens seguem viagem, mas algo naquela estrada parece fora do lugar. As árvores parecem mais secas, o ar mais pesado, como se a natureza assistisse silenciosamente ao que está por vir. Eles param em um posto de gasolina, mas o frentista diz que está sem combustível. Oferece churrasco, o que soa irônico, considerando as histórias recentes sobre matadouros e carne. O grupo decide seguir até a antiga casa dos Ardeste, a poucos quilômetros dali, na esperança de encontrar combustível depois. A casa é um esqueleto do que já foi. Janelas quebradas, tábuas apodrecidas, o cheiro de mofo decadência impregnando cada canto. Franklin, preso à cadeira de rodas, permanece no andar de baixo, resmungando, enquanto os outros exploram os andares superiores. Sally encontra símbolos desenhados nas paredes, marcas estranhas, sinais de abandono total. O tempo parece parado ali, como se algo velho e ruim estivesse apenas esperando para despertar. Com o calor apertando e o tédio se instalando, Kirk e Pan decidem se afastar da casa e procurar um lago nas proximidades. Caminham por trilhas secas e, no meio da vegetação, avistam uma casa diferente, uma construção rústica, mas habitada. Ventiladores giram nas janelas, há sinais de vida. A música country toca distante. Kirk ouve o som de um motor ao longe, mas ignora. Eles batem à porta, acreditando que talvez ali consigam gasolina. Ninguém responde. A porta está entreaberta. Kirk entra, chamando, tentando parecer amigável. O interior da casa é escuro, abafado, com um cheiro de sangue seco e carne velha. Ossos decoram as paredes, não como em um museu, mas de forma primitiva, tribal. O som de um golpe metálico rasga o ar. Do nada, surge uma figura enorme, grotesca, usando um avental sujo e uma máscara feita de pele humana. Sem hesitar, acerta Kirk com um golpe brutal de marreta na cabeça. O som do crânio rachando ecoa pela casa. Kirk se contorce no chão, em espasmos, enquanto a figura puxa o corpo para dentro e fecha a porta de metal com um estrondo ensurdecedor. Do lado de fora, Pan espera. A demora de Kirk a deixa inquieta. Decide entrar também. O ambiente parece ainda mais opressor. A porta rende atrás dela. Ao atravessar o corredor, ela chega a uma sala macabra. Móveis feitos com ossos humanos, galinhas vivas dentro de uma gaiola enferrujada, restos de corpos, peles penduradas como cortinas. Ela grita, horrorizada, o estômago se revolta. Antes que consiga reagir,
A figura, Leatherface, a pega brutalmente e a arrasta. Ela se debate, grita, mas ele é forte demais. A coloca sobre um gancho de carne, pendurando-a como um pedaço de gado. Ela grita, em agonia, enquanto Leatherface volta a cortar o corpo de Kirk com sua motosserra, o som estridente preenchendo a casa como um canto demoníaco. Enquanto isso, de volta à casa dos Ardeste, o clima também se deteriora. Franklin está inquieto, desconfiado. A ausência prolongada de Kirk e Pan começa a incomodar. O sol já começa a cair, tingindo o céu com tons alaranjados que anunciam que a noite está chegando, e com ela, algo muito pior. Jerry decide ir procurá-los. Anda pela trilha até a mesma casa. Entra, chamando por Kirk e Pan. A casa parece silenciosa demais. Passa pela mesma porta de metal e é surpreendido. O mesmo destino cruel o aguarda. O padrão de violência se repete, como se Leatherface estivesse apenas cumprindo sua rotina. Na casa, agora só restam Sally e Franklin. A noite chega, e com ela, o barulho que ninguém deveria ouvir em meio à escuridão, o rugido de uma motosserra. Mas eles ainda não sabem que estão sozinhos e que o verdadeiro pesadelo está prestes a começar. A noite se instala como um manto escuro e impenetrável sobre o Texas rural, envolvendo a antiga propriedade dos Ardeste em uma aura de desolação e perigo iminente. A temperatura cai lentamente, mas o ar se torna mais pesado, quase sufocante, impregnado do cheiro ácido de suor, sangue seco e madeira podre. O sol desapareceu no horizonte, e o céu se transforma em um vasto campo de sombras que parece se mover com vida própria, enquanto o silêncio é interrompido apenas pelo zumbido distante de insetos noturnos, pelo ocasional estalo de galhos quebrados. Dentro da casa, Sally e Franklin permanecem isolados, os olhos dela atentos a cada som, cada movimento no escuro. Franklin, preso à sua cadeira de rodas, está exausto e inquieto, incapaz de fazer mais do que tentar manter a calma enquanto ouve os ruídos estranhos que vêm do lado de fora. A tensão paira no ar como uma entidade invisível que aperta o peito, e o medo, quase palpável, cria uma barreira entre os dois irmãos e o mundo exterior. Do lado de fora, Leatherface se move com uma combinação assustadora de força bruta e instinto primitivo. Sua silhueta macabra emerge das sombras, a máscara grotesca feita de pele humana refletindo um pouco da luz fraca que vem da lua. O som metálico da motosserra ressoa no ar, como um rugido feroz que corta a quietude da noite, vibrando no peito de quem o ouve. Cada giro da lâmina parece arrancar um pedaço de sanidade da própria noite. Sally sente o impacto daquela presença antes mesmo de vê-la claramente. Seu coração dispara, suas pernas tremem, e o suor frio escorre por sua testa enquanto ela busca desesperadamente uma arma ou um esconderijo. Seu olhar percorre a casa em busca de esperança, mas encontra apenas sombras que parecem engolir tudo ao redor. De repente, o rugido da motosserra explode no ambiente, um som brutal e penetrante que parece vibrar em todas as paredes da casa, fazendo o chão tremer sob os pés. Leatherface avança, impiedoso, carregando a ferramenta de destruição como uma extensão de sua própria selvageria. Sally recua, tropeça em móveis antigos e destroços, o medo tornando cada movimento lento e pesado, como se estivesse lutando contra a gravidade do terror. Ela se refugia no celeiro, uma construção escura e úmida, onde o cheiro de esterco e madeira mofada se mistura com o aroma metálico do sangue recente. As paredes estão cobertas de tábuas desgastadas e pregos enferrujados, e o único som é o da respiração ofegante de Sally e o zumbido incessante da motosserra que se aproxima. A batalha que se segue é uma dança frenética entre a vida e a morte. Sally, armada com a própria motosserra que consegue ligar, enfrenta Leatherface em um confronto brutal. Cada movimento é carregado de adrenalina e desespero. O ruído da máquina cortando o ar se mistura com o som de corpos se chocando, gritos abafados e o rangido das tábuas sob o peso da luta. A luz da lua penetra por frestas na madeira, iluminando fragmentos daquela carnificina, sombras que se movem rapidamente, criando imagens quase surreais, como um quadro distorcido de horror e luta pela sobrevivência. A sensação é sufocante, claustrofóbica, uma corrida frenética contra o tempo e contra um monstro que parece invencível.
Sally consegue ferir Leatherface e ele recua momentaneamente, permitindo que ela corra para longe, mancando e exausta. Ela se embrenha na floresta, as árvores altas formando corredores que parecem prontos para aprisioná-la. O chão seco estala sob seus pés, e o vento frio corta seu rosto, trazendo ecos distantes do monstro que a persegue. A perseguição continua pela mata, uma sequência de momentos de terror intenso, onde o medo é uma presença constante, palpável. Sally sente a presença do monstro próxima. Seus passos pesados e o som ameaçador da motosserra são a trilha sonora de um pesadelo real. Ela tropeça, cai, levanta-se, impulsionada por um instinto primitivo de sobrevivência que faz seus sentidos se aguçarem ao máximo. Finalmente, ao alcançar a estrada, ela se joga exausta e sangrando, com o rosto marcado pela lama e pelos arranhões, para esperar ajuda. Um caminhoneiro que passa a resgata, olhando com horror para a figura frágil e ensanguentada diante dele. Mas a cena final do filme é mais perturbadora do que qualquer fuga. Enquanto Sally está no banco do caminhão, exausta e em choque, a câmera corta para a estrada deserta e silenciosa, onde Leatherface aparece, calmo e implacável, segurando sua motosserra desligada. O monstro é uma figura solitária e aterrorizante, que representa horror puro e irrefriável. Ele observa o caminhão se afastar, e então começa a caminhar lentamente pela estrada vazia, desaparecendo na escuridão, deixando para trás um rastro de medo e a certeza de que o pesadelo não terminou, apenas mudou de lugar. Essa última imagem, lenta e silenciosa, é um lembrete cruel de que o mal não desaparece com o amanhecer. O massacre da Serra Elétrica termina com a sensação de que a violência, a loucura e o horror são eternos, sempre à espreita, prontos para emergir quando menos se espera. Após o choque brutal causado por massacre da Serra Elétrica, 1974, muitos dos nomes envolvidos na obra seguiram por caminhos distintos, mas todos deixaram sua marca no cinema, especialmente no gênero de terror. Vamos conhecer um pouco mais sobre o elenco e o diretor, e as outras produções que marcaram suas carreiras. Marilyn Barnes. Uma das figuras mais emblemáticas do terror dos anos 70, Marilyn Barnes eternizou-se como Sally Ardeste, a jovem que sobreviveu à fúria insana de Leatherface. Sua interpretação visceral e realista marcou uma geração de espectadores e influenciou profundamente o conceito de final girl no cinema de horror. Mas sua carreira começou alguns anos antes, com o filme Voara com os Pássaros, 1970, uma comédia com pitadas de fantasia que contrastava bastante com os rumos mais sombrios que sua filmografia tomaria. Em O Assassinato de Sharon Tate, 1976, Barnes mergulhou em outro papel perturbador, explorando o medo e a brutalidade de crimes reais transpostos para a ficção policial. Ainda em 1976, protagonizou o cultuado Devorado Vivo, também dirigido por Tobe Hooper, onde encarnou mais uma vez uma mulher assombrada pelo horror do sul norte-americano. Nos anos seguintes, atuou em obras como Escape from El Diablo, 1983, um drama de ação com temas fronteiriços, e A Violência do Futuro, 1985, que mesclava terror e ficção científica em um cenário distópico. Nos anos 90, retornou aos papéis intensos com Lembranças de um Assassinato, 1990, um thriller de ação marcado pela tensão psicológica, e voltou à franquia que a consagrou com o Massacre da Serra Elétrica, O Retorno, 1994, onde fez uma participação simbólica. Já no ano 2000, apareceu na comédia de horror psicopata americano, num registro mais irônico e metalinguístico do gênero. Gunnar Hansen. Gunnar Hansen deu vida ao icônico Leatherface, um dos vilões mais aterrorizantes do cinema. Sua presença física, somada à maneira animalesca como interpretou o personagem, criou um dos monstros mais memoráveis da história do terror. Após sua estreia aterradora, Hansen manteve uma carreira voltada quase inteiramente ao horror. Em Demon Lover, 1977, seguiu explorando o sobrenatural em uma trama recheada de seitas demoníacas. No tom satírico e trash de Hollywood Chainsaw 1988, ele parodiou o próprio legado da motosserra em um filme tão bizarro quanto divertido. Já em Campire Tales, 1991,
Participou de uma antologia de contos macabros, voltando às origens do horror contado ao pé da fogueira. Em Mosquito, 1994, enfrentou criaturas mutantes em uma típica mistura de terror e ficção científica. O tom sci-fi continuou em Replicator, 1996, um filme de ação com répteis geneticamente modificados. No fim da década, apareceu em El Block 3, 1999, um thriller sombrio, e mais tarde em Brutal Massacre, 2007, uma comédia com humor negro sobre os bastidores de um filme de terror. Edwin Neal, interpretando Whittaker, o caroneiro perturbado e cruel que aterroriza os jovens logo no início do filme. Edwin Neal entregou uma performance assustadoramente insana, marcada por tiques nervosos e um olhar paranoico. Sua carreira, no entanto, foi bastante diversificada. Em Science Ninja Tiga Chama, The Movie, 1978, dublou personagens em uma aventura de ficção científica japonesa. Já nos anos 90, apareceu em Kickbusher, Dragão de Fogo, 1991, estrelado por Jean-Claude Van Damme, explorando o cinema de ação asiático ocidental. No mesmo ano, participou do telefilme A Super Máquina 2000, 1991, continuação futurista da famosa série Knight Rider. Mais adiante, fez parte do elenco de Turbo, a Power Rangers Movie, 1997, um filme infantil de ação que marcou os anos 90. Terry M. Semin. A atriz e modelo Terry M. Semin interpretou Pan, uma das vítimas de Letterface, lembrada pela impactante cena em que é pendurada em um gancho de carne, uma das imagens mais dolorosas e icônicas do horror setentista. Depois de um longo hiato nas telas, Terry apareceu em Terror in the Isis, 1984, um documentário que analisava o impacto do terror e do suspense em Hollywood. Em The American Nightmare, 2000, voltou a ser lembrada entre os ícones do gênero, nesse documentário que discutia o contexto político e social do horror dos anos 70. E em Bonnie Boys, 2012, retornou ao gênero que a consagrou, em um terror de ação com ligação temática ao universo de Massacre. Paul Apartin, o intérprete de Franklin Ardeshe, o irmão cadeirante de Sally, entregou uma atuação emocionalmente intensa, marcada pela fragilidade e desespero. O personagem se tornou um dos mais lembrados pela sua vulnerabilidade e pelo realismo com que Partin retratou o medo. Paul Partin apareceu no filme de estrada Corrida com o Diabo, 1975, onde mais uma vez o terror espreita nas rodovias americanas. Em A Outra Face da Violência, 1977, mergulhou no universo dos thrillers urbanos. Anos mais tarde, participou de A Vida de David Galé, 2003, um thriller político estrelado por Kevin Spacey e Kate Winslet, sob pena de morte e corrupção do sistema judiciário. William Vail viveu Kirk, a primeira vítima a cair nas mãos de Letterface. Sua cena da marretada e o corpo arrastado pela porta metálica é uma das mais aterradoras do cinema de horror. Fora das telas de terror, Vail também atuou como decorador de cenário, mas teve participações marcantes em filmes do gênero, como Poltergeist, O Fenômeno, 1982, clássico sobrenatural dirigido por Tobe Hooper e produzido por Steven Spielberg. Também apareceu em Mausoléu, 1983, um terror sobrenatural sobre possessão demoníaca, e na comédia Glit, 1988, com uma abordagem mais leve e satírica. Tobe Hooper. E por fim, o mestre por trás da obra, Tobe Hooper, diretor texano que redefiniu o horror com o Massacre da Serra Elétrica, 1974, criando uma obra brutal, crua e quase documental em sua violência. Mas sua carreira foi além. Antes do Massacre, dirigiu Egels, 1969, um filme experimental com toques de terror e psicodelia. Depois do sucesso, entregou Pague para Entrar, Reze para Sair, 1981. Também conhecido como The Funhouse, um terror de parque de diversões sombrio. Em Força Sinistra, 1985, uniu ficção científica e erotismo, com vampiros espaciais destruindo Londres. Dirigiu Invasores de Marte, 1986, um remake sci-fi com forte influência de Invasion of the Body Snatchers.
Nos anos 90, sua produção se intensificou. Combustão Espontânea, 1990, Letterface, O Massacre da Serra Elétrica 3, 1990, A Morte Veste Vermelho, 1990 e Sonâmbulos, 1992. Este último baseado em Stephen King. Ainda realizou antologias como Trilogia do Terror, 1993, e adaptações como Mangler, O Grito de Terror, 1995. Em seus últimos anos, dirigiu Mortuária, 2005, e Jin, 2013, seu derradeiro trabalho, ambientado nos Emirados Árabes. E assim encerramos mais um mergulho no horror clássico com Massacre da Serra Elétrica, 1974, um filme que continua ecoando nas sombras da história do cinema, com sua violência crua, sua atmosfera sufocante e personagens que marcaram gerações. Se você assistiu até aqui, meu muito obrigado. É você que faz este canal continuar vivo, ou sobreviver, mesmo entre gritos, correria e portas de aço se fechando atrás de nós. Se ainda não é inscrito, aproveite agora. Se inscreva no canal, ative o sininho para não perder nenhum próximo mergulho em filmes esquecidos, sombrios e perturbadores. Toda semana, um novo pesadelo te espera por aqui. E na descrição do vídeo, você encontra um link com recomendações especiais, outros filmes obscuros como este, livros que exploram horror psicológico e até itens temáticos, de edições de colecionador a peças inspiradas no universo do terror. Vale a pena conferir. Nos vemos no próximo filme. Até lá, mantenha as luzes acesas. Beyond any nightmare you have imagined. She doesn't even want to leave the house. Beyond any terror you have known. It's like she's waiting for something. Beyond any fear you have ever felt. There is still one horror you will pray to survive. Hellraiser. There are no limits. Rated R. Hellraiser, Renascido do Inferno, 1987, o horror que abriu as portas do inferno e apresentou ao mundo os cenobitas. Um dos filmes mais ousados e perturbadores dos anos 80, Hellraiser, Renascido do Inferno mistura dor, prazer e perversão é uma experiência única de terror. Baseado no conto de Clive Barker, que também dirige o filme, essa obra-prima gótica apresenta uma mitologia original e arrepiante, repleta de símbolos, sangue e criaturas que ultrapassam os limites do sofrimento humano. No episódio 12 do canal O Último VHS, mergulhe em um resumo cinematográfico imersivo e detalhado do filme que introduziu o icônico Pinhead, o sacerdote do inferno e líder dos cenobitas. Exploramos cena a cena a jornada sombria de Frank Cotton, um homem obcecado por prazeres extremos que acaba abrindo um portal para o outro mundo ao resolver o misterioso cubo de Le Marchand. Sua ressurreição macabra dá início a uma série de eventos violentos e perturbadores, envolvendo sua amante Julia e a jovem Kish, que se vê presa entre os horrores do além e os segredos da própria família. Neste vídeo, você confere todos os detalhes das transformações físicas e mentais dos personagens, os efeitos práticos que marcaram o gênero com suas cenas viscerais e grotescas, e o universo sinistro dos cenobitas, seres interdimensionais que redefinem os conceitos de prazer e dor. Com um tom sombrio, a atmosfera sufocante e uma abordagem adulta e filosófica do mal, Hellraiser se tornou um dos filmes mais cultuados do terror dos anos 80. Também revelamos curiosidades de bastidores, como o impacto do livro original, de L. Bonhart, as dificuldades na produção e o legado que influenciou todo um subgênero de horror corporal. Se você é fã de filmes que ultrapassam os limites do grotesco, criaturas icônicas e histórias que provocam desconforto e fascínio em igual medida, esse episódio é imperdível. A escuridão se abre com uma cena misteriosa. Frank Cotton, um homem de aparência suada e desesperada, encontra-se em um mercado exótico em algum lugar do Oriente. Em meio a artefatos estranhos e objetos antigos, ele compra um pequeno cubo enigmático, a configuração do lamento. O vendedor, de olhos penetrantes, o adverte com um ar de seriedade silenciosa, mas Frank está decidido.
Ele retorna a uma casa abandonada, empoeirada e silenciosa, onde, em um círculo desenhado no chão, inicia um ritual. Com as mãos trêmulas, ele gira o cubo e, num instante, o ar parece mudar. Correntes com ganchos surgem das sombras e atravessam sua pele, rasgando sua carne com brutalidade. Em meio a gritos abafados, criaturas bizarras aparecem. Os cenobitas. Um deles, o mais imponente, com pinos cravados na cabeça, o icônico Pinhead, recolhe pedaços ensanguentados de Frank. O cubo volta ao estado original. Tudo está limpo, como se nada tivesse acontecido. Tempos depois, Larry Cotton, irmão de Frank, retorna com sua esposa Julia à mesma casa. Eles desejam recomeçar ali, longe da vida anterior. A casa tem um ar decadente, mas Larry acredita que podem restaurá-la. Julia, por outro lado, parece distante, incomodada, quase assombrada. Ela sobe ao andar superior e encontra um quarto estranho, com restos secos no chão e paredes manchadas. Seus olhos fixam-se em uma lembrança do passado. Aos poucos, a história revela que Julia teve um caso secreto com Frank, um relacionamento tão intenso quanto destrutivo. Em flashbacks, vemos cenas embaçadas e cheias de erotismo. Julia seduzida por Frank, entregando-se a ele no chão frio da casa, dias antes de seu casamento com Larry. Aquela paixão proibida ainda corrói por dentro. Durante a mudança, Larry corta a mão com um prego e o sangue jorra ao chão do antigo quarto. O líquido vermelho se infiltra nas frestas e algo sinistro acontece. O sangue age como um catalisador, revivendo os restos mortais de Frank. Ossos, músculos e nervos começam a se formar num processo grotesco. Uma figura quase humana rasteja das sombras. É Frank, renascido incompleto, um amontoado de carne e dor. Ele se esconde no sótão, fraco, murmurando por ajuda. Dias depois, Julia sobe ao sótão e, para seu horror e surpresa, encontra a criatura ensanguentada. Ela reconhece Frank, mesmo desfigurado. Ele a convence a ajudá-lo. Precisa de sangue, de vítimas, para recuperar sua forma humana. Dominada pela lembrança do desejo e pela promessa daquele amor visceral, Julia aceita. Começa então uma série de assassinatos meticulosamente planejados. Julia sai à noite, atrai homens para casa com promessas de sexo e os leva até o sótão. Lá, com golpes brutais de martelo, ela os mata. Frank, em estado semibestial, se alimenta da carne e do sangue, absorvendo cada gota com uma sede insaciável. Seu corpo vai se reconstruindo. Primeiro os músculos, depois os ossos e a pele começam a tomar forma. A cada novo assassinato, ele se aproxima mais de sua aparência humana. Enquanto isso, Kirsch, filha de Larry de um casamento anterior, desconfia da madrasta. Ela percebe a frieza crescente de Julia e os comportamentos estranhos. Um dia, Kirsch segue Julia e acaba testemunhando uma cena horrível. O corpo de um homem sendo arrastado e algo monstruoso se movendo dentro da casa. Em pânico, ela entra, confronta Frank e, numa luta desesperada, pega o cubo misterioso e foge pelas ruas. Desorientada e assustada, Kirsch desmaia em plena calçada. Acorda em um hospital, onde os médicos, curiosos com o cubo que ela trazia, o entregam a ela. Sozinha no quarto, ela começa a manipular o objeto, girando suas peças, sem saber que está abrindo novamente as portas do inferno. As paredes do hospital tremem, rachaduras se formam, e criaturas bizarras surgem, incluindo um monstro conhecido como o Engenheiro, que a persegue por corredores distorcidos e pesadelos. Em um clima de desespero, Kirsch finalmente encontra os cenobitas. Suas roupas de couro, suas feridas expostas, seus olhos vazios e sem emoção criam uma imagem perturbadora. Eles explicam: quem abre a configuração do lamento deve acompanhá-los. Mas Kirsch implora por sua vida, argumentando que Frank escapou do inferno. Os cenobitas, frios inquisidores, aceitam a proposta com uma condição. Se ela puder provar que Frank está vivo e que enganou as regras do inferno, eles o levarão de volta. Mas se estiver mentindo, seu destino será ainda pior. O jogo está armado, o pacto selado. Agora, Kirsch precisa enfrentar sua família corrompida, encontrar Frank,
Ao mesmo tempo, fugir das garras de criaturas que não distinguem bem do mal, apenas prazer e dor eternos. Kirsty deixa o hospital determinada a impedir que Frank continue livre. Ainda perturbada com o que presenciou, retorna à casa de seu pai, agora dominada por sombras mais densas e um silêncio desconfortável. As paredes parecem observar, e há algo errado no ar, um cheiro metálico, quase de ferrugem e carne crua. Julia, com olhar vazio e postura rígida, a recebe com frieza. Lowry, seu pai, surge logo depois, mas há algo estranho nele. Seu tom de voz, seus gestos, são familiares, mas diferentes. Kirsty percebe aos poucos a terrível verdade. Frank agora está usando a pele de Lowry. Em uma cena brutal, mostrada em flashback, vemos como Frank assassinou o irmão com um sorriso sádico nos lábios, arrancando-lhe a pele com uma precisão doentia. Ele então costurou meticulosamente a pele ao próprio corpo, agora quase completamente regenerado graças ao sangue das vítimas que Julia lhe proporcionou. O resultado é grotesco. Um corpo que parece humano à primeira vista, mas que sangra nos vincos, com olhos inquietos e uma expressão que alterna entre desejo e loucura. Kirsty, em choque, tenta esconder o pavor enquanto finge não perceber. Mas logo, a máscara cai. Frank não resiste ao prazer da ameaça velada. Com um olhar carregado de luxúria e perversão, ele sussurra que agora ela também pertence a ele. Julia observa a cena com ciúme silencioso. A obsessão de Frank por Kirsty começa a corroer a aliança doentia entre ele e Julia. Em uma sequência tensa e carregada de angústia, Kirsty corre pela casa tentando escapar. Os corredores parecem se distorcer, as luzes piscam e sombras ganham formas. Em um momento aterrorizante, Frank revela sua verdadeira identidade a Julia e tenta matar Kirsty. Mas no calor do momento, ele comete um erro. Ao tentar atacar a enteada, acaba enfiando a faca no peito de Julia. Ela cai, ofegante, com os olhos arregalados e um fio de sangue escorrendo dos lábios. Frank, indiferente ao amor que ela acreditava ter por ele, apenas murmura: "Foi um acidente." Depois, se alimenta dela também, com a frieza de um predador que apenas muda de presa. Kirsty, desesperada, volta a encontrar o cubo e o ativa mais uma vez, como último recurso. A resposta é imediata. Os cenobitas retornam. Eles aparecem nos cantos da casa, entre rachaduras nas paredes, envoltos por névoas densas e sons metálicos que reverberam como gritos abafados. Pinhead encara Kirsty com uma mistura de expectativa e desdém. Ela aponta para Lowry, insistindo que a Frank sob a pele. Os cenobitas exigem prova. Frank, acuado, perde o controle. Em sua arrogância, confessa com um sussurro diabólico: "É isso mesmo, eu sou Frank." Mal termina a frase, as correntes voam pelas paredes como serpentes de ferro e se cravam em sua carne. Ganchos atravessam seus braços, costas e rosto, puxando em direções opostas. Em uma cena visceral e memorável, Frank é despedaçado lentamente. Antes de ser levado, ele encara Kirsty e diz, com um sorriso macabro e a boca rasgada: "Jesus chorou." Mas o horror não termina com Frank. Os cenobitas decidem que, mesmo tendo cumprido a promessa, Kirsty agora também deve acompanhá-los. Ela corre, fugindo por corredores que se transformam em labirintos infernais. O teto desaba em partes, as paredes rangem e o chão se desfaz em abismos. Uma criatura com mandíbula articulada e dedos longos a persegue. É o engenheiro, que retorna com uma fúria insaciável. Kirsty luta para manter o cubo nas mãos, girando suas peças enquanto o mundo desmorona ao seu redor. Cada movimento parece alterar a realidade, como se estivesse desativando armadilhas dimensionais. Finalmente, com um giro final no cubo, tudo colapsa. Os cenobitas gritam em silêncio e desaparecem como fumaça. As paredes retornam ao normal. O monstro é sugado para dentro da própria dimensão. O inferno fecha suas portas, por enquanto. Kirsty, coberta de sangue e cinzas, caminha em meio aos destroços da casa agora consumida pelo fogo. Em um último momento de tensão, ela encontra a caixa novamente e decide jogá-la nas chamas. Mas antes que o fogo a consuma,
O mendigo estranho, visto anteriormente observando tudo de longe, surge das sombras. Ele se aproxima calmamente, retira a caixa do fogo com mãos que não se queimam num gesto surreal, transforma-se em um esqueleto alado envolto em chamas que voam em direção à noite. O filme encerra-se como começou, em um mercado sombrio no Oriente. O mesmo cubo, intacto, repousa sobre a mesa do vendedor. Ele olha para o novo comprador e pergunta com voz pausada e enigmática: "E qual é o seu prazer, senhor?" Além de Eoraizer, muitos dos atores envolvidos na produção seguiram carreiras marcadas por obras intensas e sombrias, especialmente dentro do terror. Começamos com Doug Bradley, o eterno Pinhead, figura central da franquia Eoraizer. Doug se tornou um ícone do horror e participou de diversos outros filmes do gênero. Em Homem contra Tubarão, 1995, ele está em meio a uma trama de terror e ficção científica envolvendo uma criatura submarina implacável. Em Pompinead, De Volta das Cinzas, 2006, retorna ao sobrenatural numa sequência de vingança brutal. Já em Raça das Trevas, 1990, ele revive outro personagem criado por Clive Barker, em uma história que mistura horror e fantasia em uma cidade subterrânea habitada por monstros. Doug também apareceu em Pânico na Floresta 5, 2012, mais um capítulo sangrento da franquia de sobrevivência. E, claro, reprisou seu papel como Pinhead em Eoraizer III, Inferno na Terra, 1992, onde os horrores do cubo se espalham para o mundo real. Ashley Lawrence, que interpreta Kish, também marcou presença em outras produções de terror. Retornou em Eoraizer II, 1988, dando continuidade à história de sua personagem. Em Mickey, 1992, vive uma professora envolvida com um garoto aparentemente comum, mas que esconde uma mente assassina. Em Varlock 3, O Fim da Inocência, 1999, enfrenta um bruxo maligno que busca um poder ancestral. Vestígio de um Crime, 1994, a coloca no centro de um thriller de mistério com reviravoltas psicológicas, e em Aprisionados pelo Medo, 1994, ela vive um cerco intenso em um longa que mistura terror e ação. A atriz Clary Gins, que interpreta Julia, teve uma carreira diversificada. Em Perigosa Atração, 1998, participa de um thriller romântico de tensão crescente. No drama britânico 1919-1984, explora cicatrizes emocionais deixadas pela Primeira Guerra Mundial. Em A Nação do Medo, 1994, encara um regime distópico com tom de ficção científica. Já Fúria nas Ruas, 1996, retrata a luta por justiça nas periferias violentas, e The Citadel, 1983, mergulha nas pressões sociais de uma comunidade médica. Shane Chapman, que vive Frank, atuou em diversas produções britânicas e de horror. Em Passion Flower Hotel, 1978, participa de uma comédia juvenil ambientada em um internato europeu. Já Made in Britain, 1982, é um drama cru sobre um jovem rebelde confrontando o sistema. Em Subterrâneos, A Revolta dos Mutantes, 1985, adentra os horrores de criaturas mutantes sob a cidade. E em Psicosis, 2010, vive uma trama de isolamento e paranoia, repleta de visões aterrorizantes. Andrew Robinson, que interpreta Laurie, tem um currículo sólido no suspense e na ação. Foi o assassino misterioso em Perseguidor Implacável, 1971. Clássico protagonizado por Clint Eastwood. Em Stallone Cobra, 1986, atua como antagonista em um thriller policial explosivo. Em Pompinead, O Retorno, 1994, retorna ao horror sobrenatural. Também esteve em A Woman for All Men, 1975, um drama familiar recheado de traições e conflitos. Em Brinquedo Assassino 3, 1991, volta ao terror ao lidar com Chuck, o boneco assassino. Já em Canto Fatal, 1990, e Contratado para Matar, 1993, o colocam em meio a conspirações e caçadas humanas perigosas. Por fim,
Falamos de Clive Barker, o criador por trás de Hellraiser e um dos nomes mais respeitados do horror moderno. Além de escrever e dirigir o primeiro filme da franquia, ele também esteve por trás de Raça das Trevas, 1990. Uma história de criaturas marginalizadas e perseguidas. Em O Mistério de Candyman, 1992, deu origem a uma das figuras mais aterrorizantes do cinema. O Mestre das Ilusões, 1995, mistura magia e pesadelos num conto sombrio. Participou ainda de projetos como O Último Trem, 2008, Monster, A Ressurreição do Mal, 1986, e A Maldição de Quicksilver, 1997. Todos com sua assinatura criativa marcada por horror visual, temas profundos e atmosferas opressoras. Seus contos também serviram de base para Sonâmbulos, 1992, onde a tensão sobrenatural se mistura ao drama humano. Esses nomes ajudaram a moldar uma era do terror marcada por ousadia, visões perturbadoras e personagens que até hoje assombram o imaginário dos fãs. Hellraiser não foi apenas um filme. Foi o nascimento de um novo tipo de horror, mais simbólico, visceral e filosófico. E se você chegou até aqui, muito obrigado por assistir a mais um episódio do canal O Último VHS. Se curtiu o conteúdo, não esquece de deixar o seu like, isso ajuda demais a fortalecer o canal e a espalhar esse tipo de vídeo para mais fãs do terror clássico como você. E claro, se inscreva para não perder nenhum resumo cinematográfico sombrio, nostálgico e intenso como o de hoje. Aqui, toda semana, mergulhamos em obras que marcaram gerações, sempre com um olhar profundo, narrativas detalhadas e respeito à história do horror. E atenção! Se você é fã de Jason Voorhees da franquia Sexta-feira 3, na descrição e no comentário fixado você encontra o link para esse box incrível com os 8 primeiros filmes da série, em DVD, numa edição definitiva para a sua coleção. Com Jason, Chucky, Fred, Michael Myers, o terror nunca morre. E aqui no canal, ele sempre tem um lugar especial. Nos vemos no próximo vídeo. Até lá! E cuidado com os brinquedos que falam sozinhos. Em pleno Halloween, não ouse dizer 3 vezes em frente ao espelho. Candyman? Seja minha vítima. Ele pode levar ao desespero e à morte. Você não ficou satisfeita com as histórias. Então eu fui obrigado a O Mistério de Candyman, em Sucessos do Cinema, às 8 da noite. Rede Brasil de Televisão, 11 anos ligada em você. Em O Mistério de Candyman, 1992, dirigido por Bernard Rose e baseado no conto The Forbidden de Clive Barker, acompanhamos a história de Ellen Lilly, Virginia Madsen, uma estudante de pós-graduação que está pesquisando lendas urbanas. Durante sua investigação, ela descobre a história do Candyman, Tony Todd, um espírito vingativo com um gancho no lugar da mão que aparece quando alguém repete seu nome 5 vezes diante de um espelho. À medida que Ellen se aprofunda na lenda, assassinatos brutais começam a acontecer, colocando-a como principal suspeita. Mas a realidade se mistura ao mito e Ellen precisa enfrentar a entidade em uma jornada que questiona medo, crença, preconceito e a força do imaginário popular. A trama começa em Chicago, nos conjuntos habitacionais de Cabrini Green, uma região marcada pela violência e pelo abandono social. Ali, moradores vivem sob o terror da lenda do Candyman, o espírito de Daniel Robitaille, um homem negro brutalmente assassinado no século XIX, após se apaixonar por uma mulher branca. Linchado de forma cruel, ele teve a mão cortada, foi coberto de mel e atacado por abelhas até a morte. Sua alma, amaldiçoada, passou a vagar pelas sombras, surgindo sempre que alguém ousa evocá-lo diante de um espelho. Ellen Lilly, movida pela curiosidade acadêmica, decide investigar a fundo essa história junto de sua amiga Bernadette. No entanto, ao adentrar o ambiente hostil de Cabrini Green e desafiar a lenda repetindo o nome do Candyman, Ellen desperta algo que vai muito além da superstição. A partir daí,
Uma série de mortes brutais começa a ocorrer, e todos os indícios a apontam como culpada. A linha entre o real e o sobrenatural se desfaz, enquanto Candyman aparece para ela, não apenas como um assassino, mas como uma figura trágica que busca perpetuar sua lenda através do medo. O filme combina o horror sobrenatural com uma forte crítica social, retratando o racismo, desigualdade e o poder das narrativas populares que moldam a vida de comunidades inteiras. Ao mesmo tempo, mergulha em um terror psicológico, explorando a relação ambígua entre ele e Candyman, marcada tanto pelo medo quanto por uma estranha fascinação. Com a atmosfera sombria, imagens perturbadoras e performance magnética de Tony Todd, Candyman se consolidou como um dos filmes de terror mais inteligentes e assustadores dos anos 90, transcendendo o gênero para se tornar um verdadeiro mito moderno. O início da lenda. Chicago, anos 90. O filme abre com uma narração envolvente sobre o poder das lendas urbanas, enquanto a câmera sobrevoa a cidade, revelando blocos de concreto e avenidas intermináveis. É nesse cenário urbano, marcado por desigualdade e violência, que o mito do Candyman encontrou morada. A introdução nos leva para o coração de Cabrini Green, um conjunto habitacional onde pobreza e criminalidade se entrelaçam com o medo coletivo. Os moradores falam em sussurro sobre um homem com um gancho no lugar da mão, que aparece quando seu nome é repetido 5 vezes diante de um espelho. Ellen Lilly, Virginia Madsen, estudante de pós-graduação em Sociologia, surge como uma personagem determinada e curiosa. Ao lado de sua amiga e colega Bernadette Casillemons, ela está desenvolvendo uma tese sobre lendas urbanas. Durante entrevistas, ouvem um relato de jovens que juram conhecer pessoas que chamaram Candyman e jamais voltaram. A descrição é sempre a mesma: um homem alto, sombrio, vestido com um casaco longo, que surge das sombras com um som inquietante de abelhas zumbindo ao redor. Intrigada, Ellen começa a vasculhar histórias específicas e descobre a conexão com Cabrini Green, onde crimes violentos são atribuídos ao espírito. A primeira visita dela ao local já transmite uma atmosfera de hostilidade. Os corredores do prédio, sujos, pichados e mal iluminados, parecem respirar opressão. Moradores a encaram com desconfiança. Para eles, ela é apenas uma forasteira que não entende o peso daquilo que está investigando. Em uma conversa, ele conhece Anne Marie McCoy, Vanessa Williams, uma jovem mãe que mora no conjunto habitacional e vive com medo de perder o filho para a violência que domina o local. É Anne Marie quem reforça a presença do mito na vida cotidiana. Para ela e seus vizinhos, o Candyman não é uma lenda inventada, mas uma ameaça real, um fantasma que anda entre eles. A investigação leva Ellen e Bernadette a explorar os corredores do prédio. Em uma cena marcante, Ellen atravessa um apartamento abandonado, cheio de pichações e restos de mobília. As paredes estão marcadas com símbolos que remetem ao mito, desenhos de abelhas e frases que clamam pelo nome do Candyman. Um detalhe sinistro chama a atenção. No banheiro, o espelho quebrado dá acesso a um vão escuro, como se fosse literalmente uma passagem para o outro lado. Ellen, movida por sua teimosia acadêmica, atravessa esse espaço, revelando que o próprio prédio parece ter sido transformado em um monumento ao medo. Esse mergulho cada vez mais profundo na lenda começa a despertar consequências. Durante suas entrevistas, Ellen descobre o trágico passado por trás do mito. Daniel Robitaille, um talentoso artista negro do século XIX, que se apaixonou por uma jovem branca. O romance proibido resultou em uma punição brutal. Ele teve a mão direita decepada, foi coberto de mel e lançado um enxame de abelhas que o devorou até a morte. O horror desse destino o amaldiçoou, e desde então, seu espírito vaga em busca de vingança, tornando-se o Candyman. A tensão aumenta quando ele ousa desafiar o mito. Em frente a um espelho, diante de colegas céticos, ela repete o nome Candyman 5 vezes. O ambiente parece parar, como se o ar ficasse mais pesado. Nada acontece naquele momento, mas a semente do medo foi plantada. Ellen não sabe que, ao invocar o nome, ela abriu uma porta que jamais deveria ser tocada. Pouco depois, ela retorna a Cabrini Green para novas entrevistas. Mas desta vez, a atmosfera é ainda mais hostil. Um grupo de jovens a intimida,
e um homem que se autodenomina Candyman aparece, um criminoso comum que usa a lenda para espalhar medo. Ele a ameaça brutalmente e ele quase perde a vida. Esse choque a faz perceber que a lenda não é apenas superstição, é também usada como arma social para manter o controle sobre uma comunidade já oprimida. O clima muda radicalmente quando, sozinha, ele começa a sentir uma presença que não consegue explicar. Em uma cena arrepiante, em um estacionamento vazio, ela ouve o som insistente de abelhas, seguido por uma voz profunda e hipnótica que a chama pelo nome. É a primeira aparição real do Candyman, Tony Todd. Ele surge das sombras, imponente, com seu casaco longo e a mão direita substituída pelo gancho metálico. Sua voz ecoa como um sussurro demoníaco, mas ao mesmo tempo sedutor, afirmando que ele agora faz parte da sua lenda. E é nesse ponto que a fronteira entre o mito e a realidade se rompe. Ellen não é apenas uma observadora, ela agora é peça fundamental na perpetuação do Candyman, o espelho da escuridão. Após aquele primeiro encontro no estacionamento, a vida de Ellen muda para sempre. O Candyman não é apenas uma lenda que ela estudava, ele é real e agora a escolheu. A voz dele ressoa como uma hipnose, repetindo que o mito precisa ser alimentado, que o medo precisa sobreviver, e que ela será o elo que perpetuará sua existência. A presença dele é sufocante, como se o próprio ar ao redor dela se tornasse denso. Ele tenta racionalizar o que aconteceu, mas sua mente começa a ser corroída por visões perturbadoras. Em momento de silêncio, ela ouve o zumbido das abelhas. No reflexo dos espelhos, às vezes vislumbra sua silhueta, o casaco comprido, o gancho ameaçador. A dúvida a atormenta. Estaria enlouquecendo ou teria realmente despertado uma força sobrenatural? O Candyman passa a persegui-la de maneira cada vez mais invasiva. Em uma das cenas mais impactantes do filme, Ellen desperta de um transe em um banheiro, completamente ensanguentada. Ao seu lado, jaz o corpo mutilado de um cachorro. O choro de um bebê ecoa do outro quarto. É o filho de Anne-Marie, desaparecido. A jovem mãe, em desespero, invade o local e encontra Ellen coberta de sangue, com a faca em mãos. Aos olhos de todos, Ellen se torna a única culpada. A polícia a prende, e o olhar de choque em seu rosto mostra como sua vida desmoronou em questão de segundos. Mas Ellen sabe, aquilo foi obra do Candyman. Ele a manipula, a envolve em uma teia de horror, fazendo com que pareça culpada por crimes que não cometeu. Cada aparição dele é marcada por uma atmosfera quase romântica e ao mesmo tempo terrível. Tony Todd entrega uma presença magnética. Sua voz baixa e grave mistura ameaça e sedução, como se estivesse oferecendo a ele não apenas a morte, mas também a imortalidade dentro da lenda. Em uma cena arrebatadora, Ellen desperta em uma sala escura. O Candyman está ali, debruçado sobre ela, abrindo o casaco para revelar seu corpo repleto de abelhas. Os insetos saem de dentro dele, cobrindo sua pele, zumbindo de forma ensurdecedora. Ele aproxima seu rosto ao dela, e algumas abelhas chegam a entrar em sua boca, em um gesto ao mesmo tempo grotesco e intimamente perturbador. Essa sequência resume perfeitamente o filme, a fusão entre horror visceral e uma estranha sensualidade que o torna único. Determinada a salvar sua sanidade e provar sua inocência, Ellen segue as pistas até descobrir que o bebê raptado ainda está vivo. O Candyman o mantém como refém, reforçando sua ligação com Ellen. Ele insiste que ela se entregue a ele, que se torne sua companheira eterna, o que solidificaria a lenda e garantirá sua sobrevivência. Mas Ellen não se curva. Apesar de sua vulnerabilidade, ela encara o monstro de frente. A sequência final é uma das mais icônicas do cinema de terror dos anos 90. Ellen entra em uma pilha de entulho incendiada pela comunidade, onde o Candyman esconde o bebê. O fogo consome tudo ao redor. Chamas se erguem como muralhas vivas, e o som dos gritos e do zumbido das abelhas cria uma cacofonia apavorante. Ellen luta contra a dor, contra as chamas que queimam sua carne, mas encontra forças para resgatar a criança. Com o bebê em seus braços, ela atravessa o inferno em meio às labaredas, sacrificando sua própria vida para salvar o inocente. Seu corpo carbonizado é levado pela comunidade, que agora a reconhece como mártir. O mito do Candyman continua vivo,
Mas ao lado dele nasce uma nova lenda, a da mulher que desafiou a escuridão. O desfecho é de arrepiar. Após sua morte, Ellen passa a ser invocada da mesma forma que Kandima. Em uma das últimas cenas, Trevor, seu marido infiel, tomado pelo remorso, repete seu nome diante do espelho. O reflexo devolve não o silêncio, mas a vingança. Ellen surge, vingativa, no lugar do Kandima, com os cabelos chamuscados e o olhar ardente, matando em uma cena brutal. O ciclo da lenda está completo. O mito não morre, apenas se transforma. Kandima termina como uma reflexão poderosa sobre medo, crença e a forma como histórias urbanas se tornam eternas. Ele mistura terror sobrenatural com crítica social, explorando desigualdade, racismo, dor coletiva e, acima de tudo, o poder das narrativas que nos assombram. É um filme que não apenas assusta, mas também incomoda, que permanece vivo na memória de quem o assiste, assim como a voz profunda do Kandima ecoando no fundo da mente. Tony Todd, o Kandima. Tony Todd é um dos rostos mais marcantes do cinema de terror. Seu porte imponente e voz profunda o transformaram em um verdadeiro ícone do gênero. Antes de se eternizar como Kandima, Todd já havia se destacado em Platon, 1986, clássico de guerra dirigido por Oliver Stone, onde vê um soldado em meio ao caos do Vietnã. Logo depois, brilhou no remake de A Noite dos Mortos-Vivos, 1990, trazendo intensidade para o universo de George Romero. Na década de 90, Todd consolidou sua carreira com papéis de impacto. Em O Corvo, 1994, interpretou um capanga no sombrio conto gótico estrelado por Brandon Lee. Em A Rocha, 1996, dividiu tela com Nicolas Cage e Sean Connery num thriller explosivo. E em Sabotagem, 1996. Voltou a mostrar presença em um suspense de ação. No terror, seu legado só cresceu. Voltou como vilão em Candyman 2, A Vingança, 1995. Estrelou o culto Mestre dos Desejos, 1997, e deixou sua marca na franquia Premonição, 2000, como um misterioso legista que parece saber mais sobre a morte do que deveria. Ainda participou de terror no Pântano 2, 2010, Parque do Inferno, 2018 e Câmara Mortal, 2020, sempre reforçando seu status de lenda viva do terror. Virginia Madsen, Ellen Lilly. Virginia Madsen emprestou delicadeza e força à protagonista Ellen. Sua carreira é marcada por diversidade de gêneros. Começou nos anos 80 em filmes leves como Amores Eletrônicos, 1984, e Garotas Modernas, 1986. Mas logo migrou para o suspense, com Dançando com Perigo, 1987, e Os Mortos Não Mentem, 1988. Nos anos 90, brilhou em thrillers como Vítimas do Amor, 1991, Amante Mortal, 1992, e na ficção irlandês segunda, A Ressurreição, 1991. Depois de Candyman, ainda estrelou Blue Tiger, Desafiando a Yakuza, 1994, e Anjos Rebeldes, 1995, este último com Christopher Walken. Sua versatilidade ficou clara em Número 23, 2007, ao lado de Jim Carrey, onde mergulhou em uma trama sombria de obsessão e mistério. Virginia sempre equilibrou delicadeza e intensidade, tornando-se a âncora emocional perfeita para o terror gótico de Candyman. Vanessa Estelle Williams, Anne-Marie McCoy. Vanessa Estelle Williams é a mãe desesperada que tem seu bebê envolvido na lenda do Candyman. Além do terror, trabalhou em dramas urbanos e romances. Em New Jack City, A Gangue Brutal, 1991, participou de um retrato marcante do tráfico de drogas nos anos 90. Atuou também em Esquadrão da Mente, 1994, e em comédias como Mãe é Mãe, 1996, e Punks, 2000. Mais tarde, encarou o terror novamente em Ice Spiders, Assassinas do Gelo, 2007. Uma ficção científica divertida e absurda, mostrando sua versatilidade entre papéis sérios e de entretenimento leve. Stanley DeSantis, Dr. Burke. Stanley DeSantis,
que vive o psiquiatra no filme, teve carreira marcada por papéis coadjuvantes em dramas comédias. Atuou em Enigma Mortal, 1993, Suspense de Investigação, em Bulworth, 1998, sátira política estrelada por Warren Beatty, e em Depois do Jogo, 1997, um mistério envolvente. Também marcou presença em grandes produções, como O Aviador, 2004, de Martin Scorsese, onde viveu Louis B. Mayer. Sua presença em Candyman reforça o tom de descrédito que o mundo científico dá ao sobrenatural. Ted Raimi, Billy, irmão do diretor Sam Raimi. Ted Raimi sempre esteve ligado ao cinema de terror. Em It is Murder, 1977, e Thou Shalt Not Kill, Except, 1985, já mostrava seu estilo irreverente. Participou do slasher Pesadelo em Shadowwoods, 1987, e do indie macabro Skinner, o Mutilador, 1993. Fora do terror, fez comédia em Loucos Muito Loucos, 1991. Sua aparição em Candyman é breve, mas adiciona curiosidade para os fãs de cult horror, já que Ted sempre foi um rosto conhecido em produções alternativas e de baixo orçamento. Bernard Rose, diretor. O responsável por dar vida ao mito do Candyman foi Bernard Rose, diretor britânico que sempre explorou temas densos e atmosféricos. Antes de estourar em Hollywood, dirigiu Dinheiro Inteligente, 1986, e Contato Corporal, 1987, ambos com clima de suspense. Em Noites de Crime e Paixão, 1990, já mostrava interesse em narrativas de desejo e violência. Seu toque no terror continuou em Cenas de Horror, No Limite da Realidade, 2005, e no Found Footage Sex Tape, Gravação do Medo, 2013. Também adaptou clássicos, como A Sonata Kreutzer, 2008, mergulhando no drama psicológico. Curiosamente, Rose também dirigiu o cult A Casa dos Sonhos, 1988, e chegou a trabalhar em segmentos de Uma Noite Alucinante 3, 1992. Seu estilo único, grotesco e poético, criando atmosferas hipnóticas, e Candyman é prova disso. Um terror que é ao mesmo tempo urbano, social e mítico. E assim, encerramos mais uma sessão aqui no canal, O Último VHS. Foram imagens, sons e emoções que permanecem, como aqueles clássicos que resistem ao tempo. Se gostou de reviver esse filme comigo, deixe seu like, inscreva-se e ative o sininho para não perder os próximos episódios. A cada semana, desenterramos clássicos, visitamos cultis esquecidos e revisitamos filmes que marcaram gerações. Conte nos comentários qual cena mais te marcou e qual outro clássico você quer ver aqui. Compartilhe com amigos que amam cinema ou que ainda não conheceram essa era do VHS. Obrigado por assistir e fazer parte dessa comunidade. Eu sou o Bruno e nos vemos na próxima fita. Até lá, não esqueça de rebobinar antes de devolver. Phantasm. We had to bring it back to life. Just to kill you all over again. Phantasm. If you died watching it before, this time it'll bury you. Phantasm is back to nail you for good. Rated R. Em uma pequena e silenciosa cidade americana, o ar parece pesado demais para um lugar tão comum. As ruas são vazias, as casas guardam um silêncio desconfortável, e o cemitério local, enorme e labiríntico, domina a paisagem como um monumento à morte. É ali, entre túmulos e lápides antigas, que começa a inquietante história de Phantasm.
Após o misterioso falecimento de um amigo, 2 irmãos, Jody e Mike Pearson, se veem mergulhados em uma sequência de eventos cada vez mais estranhos. Durante o funeral, algo parece fora de lugar. As sombras se movem rápido demais, o vento sopra como um sussurro de advertência, e o jovem Mike, curioso e sensível, tem a sensação de estar sendo observado. Logo, ele descobre algo impossível. O homem encarregado do cemitério, um sujeito alto, pálido de olhar glacial conhecido apenas como Tallman, parece possuir poderes além da compreensão humana. O que deveria ser um simples enterro transforma-se em um pesadelo de realidade distorcida. O Tallman é visto carregando sozinho caixões com força sobre-humana. Corpos desaparecem sem explicação, e criaturas pequenas e deformadas começam a surgir à noite, escondendo-se entre os túmulos. Mike, obcecado pela verdade, começa a investigar e acaba descobrindo que o necrotério local esconde um segredo inimaginável, uma conexão entre o mundo dos mortos e algo muito mais sombrio, que ultrapassa as fronteiras da vida e da morte. À medida que o garoto tenta alertar o irmão, a linha entre sonho e realidade começa a se desfazer. Os corredores frios do mausoléu ecoam com sons metálicos, esferas prateadas flutuam silenciosamente antes de se tornarem armas assassinas, e cada passo dado na escuridão parece levá-los mais fundo em um pesadelo sem volta. Phantasmo mergulha o espectador em uma atmosfera única, surreal, hipnótica e perturbadora, onde nada é exatamente o que parece e a própria lógica da existência é colocada à prova. Entre dimensões, memórias e delírios, Jody e Mike tentam sobreviver ao poder do Tallman e desvendar o que realmente se esconde por trás daquele cemitério amaldiçoado. Um horror que mistura ficção científica, sonho lúcido e pesadelo puro, fazendo o público questionar se aquilo tudo está mesmo acontecendo ou se é apenas um reflexo de uma mente aprisionada entre mundos. Phantasm, 1979, é mais do que um filme de terror. É uma experiência sensorial e onírica, um labirinto de símbolos e medo, que marcou o cinema independente e definiu uma nova maneira de lidar com o sobrenatural. A história começa em um cemitério isolado, cercado por árvores antigas que parecem observadoras silenciosas. A noite cai espessa e o vento carrega um frio estranho, quase consciente. Entre os túmulos, um casal se entrega à paixão sob o mármore frio. É Tommy, uma mulher misteriosa de cabelos loiros e olhar intenso. O que ele não imagina é que, em meio àquele instante de prazer, está prestes a conhecer o horror. A mulher o beija, o envolve num piscar de olhos. Sua expressão muda. O prazer dá lugar a um olhar demoníaco. Um brilho metálico corta a escuridão, e o punhal desce com violência. O corpo de Tommy tomba, inerte, e quando o rosto da mulher é revelado, o que vemos é o semblante do Tallman, o homem alto e cadavérico que administra o cemitério. O tom está dado. Dias depois, Jody Pearson retorna à cidade natal para o funeral do amigo. Ele é um homem jovem, mas já cansado, carregando um ar de responsabilidade que o tempo impôs cedo demais. Ao seu lado, seu irmão mais novo, Mike, um garoto de olhar curioso e inquieto, sente que algo não está certo desde o início. Durante a cerimônia, o silêncio no ar parece mais pesado do que o normal. O Tallman observa tudo com aquele olhar gélido, distante, que penetra a alma. O enterro acontece sem incidentes aparentes, mas Mike percebe algo que o atormenta. O homem alto carrega sozinho o caixão de Tommy, como se não pesasse nada. Essa imagem o persegue. À noite, o garoto começa a investigar o cemitério por conta própria, pedalando sua bicicleta pelas ruas desertas. A cidade é pequena demais para esconder segredos, mas o mausoléu de Morningside parece ser um mundo à parte. Suas paredes brancas e frias refletem a luz da lua, e os corredores ecoam o som dos passos do garoto, como se o edifício estivesse vivo. Lá dentro, o ar é denso e quase sagrado, o cheiro de ser metal domina o ambiente, e cada porta parece esconder algo que não deveria ser visto. De repente, Mike ouve um som agudo, um zumbido metálico que se aproxima rapidamente. Uma esfera prateada flutua pelo corredor. Ela é pequena, mas se move com velocidade e precisão inumana. Em um piscar de olhos, ela se lança contra um dos funcionários do cemitério, perfurando sua cabeça e jorrando sangue com brutalidade.
Mike assiste horrorizado enquanto o corpo cai, o som ecoando pelas paredes de mármore. O garoto tenta correr, mas o Tallman aparece diante dele, bloqueando sua saída. A presença daquele homem é quase sobrenatural. Ele parece absorver a luz, tornando o ambiente mais escuro ao seu redor. Mike foge, desesperado, e acaba trancando a porta sobre os dedos do Tallman, decepando-os. Um líquido amarelo espesso jorra das feridas, algo que definitivamente não é sangue humano. Ele escapa com o dedo preso em um frasco, e quando mostra o que encontrou a Jodie, o irmão duvida, achando que tudo não passa de imaginação ou pesadelos de um garoto traumatizado. Mas a substância viscosa continua ali, pulsando, viva. Intrigado, Jodie decide investigar por conta própria. Ele retorna ao cemitério e vê com os próprios olhos figuras pequenas encapuzadas se movendo entre os túmulos, criaturas deformadas, rápidas, que emitem sons agudos. Quando uma delas o ataca, ele quase é dominado, mas Mike surge e o salva. Agora não há mais espaço para dúvidas. Algo maligno está acontecendo ali. Os dois irmãos buscam a ajuda de Reggie, o amigo da família e vendedor de sorvetes local, um homem tranquilo e otimista, mas que logo percebe que estão lidando com algo além do mundo racional. Juntos, eles começam a montar as peças do quebra-cabeça. Mike insiste que o Tallman não é deste mundo, que ele transforma os mortos em algo diferente. Jodie, cético, tenta manter a calma, mas a cidade inteira parece mergulhada em uma estranha paralisia. Ninguém fala sobre o cemitério, ninguém questiona os desaparecimentos. Durante uma nova invasão noturna ao mausoléu, Mike descobre algo ainda mais terrível. Em uma das salas, há um portal brilhante, sustentado por duas colunas metálicas. O ar vibra em volta, emitindo um som grave, como um pulsar distante. Quando ele se aproxima, é sugado para dentro de um vórtice e vê, por um breve instante, outro mundo, um deserto avermelhado, onde as pequenas criaturas capuzadas marcham em fila, escravizadas, carregando pesos imensos sob o sol de um planeta alienígena. Lá, ele entende a verdade. Os mortos da Terra estão sendo transformados em servos, compactados em corpos pequenos para suportar a gravidade daquele outro mundo. O Tallman é o mestre desse processo. Mike consegue escapar do portal, ofegante e em pânico, e conta tudo ao irmão. Agora, Jodie acredita. Eles planejam uma forma de acabar com o Tallman e destruir o mausoléu. Enquanto se preparam, o terror se intensifica. O homem alto aparece nos sonhos de Mike, chamando por ele, sussurrando seu nome com voz grave e ecoante. As fronteiras entre o que é real e o que é alucinação começam a desaparecer, e cada som da noite parece anunciar sua chegada. A tensão atinge o limite quando o Tallman decide ir atrás deles. O trio tenta fugir, mas o horror os persegue até o interior da casa. Portas se abrem sozinhas, o chão treme, e as criaturas diminutas se infiltram pelas janelas. Mike e Jodie são separados por um instante, e Reggie é atacado em uma cena de puro desespero. No caos, o garoto se vê novamente frente a frente com o homem alto. Ele sente o chão vibrar sob seus pés, como se o próprio inferno estivesse logo abaixo da superfície. O primeiro confronto real está prestes a acontecer, e o Tallman, agora completamente revelado como uma entidade que transcende a morte, não pretende deixar nenhum dos irmãos escapar. Depois de testemunhar o horror dentro do necrotério e o poder das esferas assassinas, Mike volta para casa completamente abalado. Ele tenta convencer Jodie de tudo o que viu, das criaturas pequenas, da esfera voadora, do velho misterioso e dos corpos sendo levados, mas Jodie não acredita. Acha que o irmão está perturbado, traumatizado pela perda recente dos pais. Determinado a provar o que viu, Mike decide voltar ao cemitério sozinho. É noite, e o silêncio é quebrado apenas pelo som de grilo, pelo assobio do vento entre as árvores. Com uma lanterna tremendo nas mãos, ele atravessa os portões de ferro e caminha até o mausoléu. O som ecoa nas paredes frias e brancas quando ele abre a porta. O eco de seus passos é o único sinal de vida. De repente, algo se move ao fundo do corredor. Mike sente uma presença. A esfera metálica surge mais uma vez, girando em alta velocidade pelo ar, refletindo as luzes frias do necrotério.
Ele corre desesperado, derrubando prateleiras, escorregando no chão, até encontrar uma saída lateral. Ao pular por uma janela, ele corta a mão, o sangue escorrendo pelo vidro quebrado. É nesse momento que Jody aparece, o som do motor de seu carro rasgando o silêncio, e resgata o irmão. A expressão de Mike, entre o medo e o alívio, convence Jody de que algo realmente sobrenatural está acontecendo. De volta à casa, eles tentam entender o que viram. Mike, ofegante, descreve o homem alto, os anões encapuzados e as esferas mortais. Jody, embora relutante, decide investigar pessoalmente. Ele volta ao cemitério, armado com uma pistola, e encontra o tal Man frente a frente. O velho é assustadoramente calmo, com um olhar que parece atravessar a alma. Ele observa como se Jody fosse apenas mais uma peça em seu jogo macabro. Quando Jody tenta atirar, o homem some no ar, como uma miragem que se desfaz. De repente, uma das criaturas pequenas ataca por trás, derrubando no chão. É forte, ágil e horrivelmente deformada. Jody luta com todas as forças, dispara contra ela, e o corpo cai sem vida, revelando algo ainda mais terrível. O rosto deformado da amiga da família, Tommy, morto no início do filme. Eles agora entendem o que está acontecendo. O tal Man está transformando cadáveres em servos escravizados, reduzidos a pequenas criaturas para trabalharem em outro mundo, um mundo de calor e escuridão, talvez outra dimensão. O horror não é apenas físico, mas cósmico. Reggie, o amigo deles e entregador de sorvetes, entra na investigação. Com sua van refrigerada, ele ajuda a transportar o corpo deformado até a casa e juntos tentam examinar o cadáver. O cheiro é insuportável e o corpo se dissolve rapidamente, como se algo nele não pudesse existir por muito tempo naquele plano de realidade. A noite cai novamente. Reggie, Mike e Jody traçam um plano para retornar ao necrotério e acabar com o tal Man de uma vez por todas. Eles estão armados, mas sabem que as armas talvez não bastem. A atmosfera é de puro suspense. As luzes da van piscam conforme eles se aproximam da entrada do cemitério. A neblina cobre o chão e o vento parece carregar vozes distantes. Lá dentro, o tal Man os espera, como se soubesse que eles voltariam. Reggie se separa do grupo para desligar o sistema de refrigeração do necrotério. Enquanto ele caminha pelos corredores estreitos, o som de algo rastejando o persegue. Uma porta se abre sozinha atrás dele e ele vê os caixões vazios. Todos os corpos desapareceram. A câmara frigorífica está quase completamente vazia e no centro uma estranha porta luminosa, como um portal pulsante de energia amarela. Ele sente o calor emanando dali. Curioso, ele se aproxima e vê o impossível. Fileiras de criaturas pequenas, vestidas de preto, sendo empurradas através daquele portal por máquinas sinistras. Do outro lado, há um mundo árido e vermelho, com 2 sóis queimando o horizonte. Mike aparece e observa o mesmo. Ele entende o que o tal Man está fazendo, enviando os mortos da terra para aquele mundo, transformados em escravos para suportar o calor extremo. Eles veem as silhuetas curvadas das pequenas figuras caminhando no deserto vermelho antes de o portal se fechar. O som grave que emana da máquina vibra nas paredes. Nesse momento, o tal Man surge atrás deles. Sua voz ecoa. "You think you go away from me, boy? Você acha que pode fugir de mim, garoto?" O chão treme e os corredores parecem se distorcer. Mike e Reggie correm, mas Reggie é esfaqueado no peito por uma mulher misteriosa, a mesma que apareceu no início do filme, a loira sedutora do cemitério, agora revelada como uma das formas do tal Man. Mike foge pelos túneis subterrâneos. O som dos passos do tal Man o persegue, medido, implacável. O garoto encontra uma escada e sobe desesperado até a superfície, saindo direto para o cemitério. A lua cheia ilumina as lápides e o ar está frio. Ele corre até Jody, que o espera com o carro preparado. Jody tem uma ideia: conduzir o tal Man até uma mina abandonada e prendê-lo lá dentro. O plano é arriscado, mas é tudo o que lhes resta. Enquanto o tal Man se aproxima, o chão vibra sob seus pés e as sombras parecem ganhar vida.
Mike o atrai até a entrada da mina, pulando sobre as rochas. "Hey, boy!" grita o tal man, com uma voz que soa como metal arranhando pedra. Ele tenta agarrar o garoto, mas Mike puxa uma alavanca e solta as rochas da mina, que desabam sobre o velho. A terra treme. Poeira e pedras voam. O tal man desaparece sob os escombros. Exaustos, Mike e Jody acreditam que finalmente acabaram com o pesadelo. Eles voltam para casa e Mike, abalado, se despede do irmão antes de ir dormir. A música melancólica toma conta da cena. Ele se deita na cama e observa o reflexo na janela. Reggie, agora aparentemente vivo, aparece e tenta consolá-lo. "Foi tudo um sonho, Mike. Jody morreu em um acidente de carro, lembra?" Ele diz, com um tom calmo e triste. Mike, confuso, nega, mas Reggie o leva para o quarto, tentando convencê-lo de que tudo que viveu não passou de uma ilusão provocada pela dor. Quando Mike vai fechar o armário, o terror retorna em uma das cenas mais icônicas do terror dos anos 70. O reflexo mostra o tal man atrás dele. "Boy!" grita a voz grave, enquanto mãos escuras surgem do espelho e o puxam violentamente para dentro, em um corte abrupto e gelado que encerra o filme. O silêncio final é perturbador. O espectador fica sem respostas. Tudo foi um sonho, ou o tal man realmente existe. Phantasm termina como começou, em um limiar entre a vida e a morte, o sonho e a realidade, deixando no ar a sensação de que o verdadeiro horror está em nunca saber o que é real. Depois do sucesso de Phantasm, muitos dos nomes envolvidos nesse universo se tornaram figuras queridas do cinema de horror cult. O primeiro deles é Reggie Bannister, músico e ator americano que deu vida ao carismático e corajoso Reggie, personagem que acompanharia toda a saga do Fantasma. Fora da franquia, Bannister teve uma trajetória recheada de papéis em produções de terror e ficção, sempre com aquele ar simpático e excêntrico que conquistou os fãs do gênero. Em A Demolidora, 1995, ele aparece em meio a um futuro distópico repleto de ação e tecnologia, em um universo onde a humanidade enfrenta a destruição iminente, um filme de ficção científica explosivo e estilizado. Antes disso, participou de Natal Sangrento 4, A Iniciação, 1990, uma história perturbadora sobre cultos satânicos, obsessão e renascimento, situada durante Natal, mistura curiosa entre o espírito natalino e o horror corporal. Em Questão de Sobrevivência, 1989, Bannister entra em um thriller de aventura intenso, onde o perigo vem tanto da natureza quanto das escolhas humanas. Já em O Mestre dos Desejos, 1997, ele retorna ao terror sobrenatural, em meio a um enredo cheio de criaturas demoníacas e desejos fatais, uma das produções mais marcantes do terror dos anos 90. Antes de ganhar notoriedade, o ator participou de Jim the World's Greatest, 1976, um drama profundo sobre família e redenção, e Kenny Company, 1976, um filme leve e nostálgico sobre infância e amizade, ambos dirigidos por Don Coscarelli, que mais tarde o escalaria em Phantasm. Nos anos 2000, Reggie voltou às telas em produções independentes como Portão do Cemitério, 2006, misturando terror e ficção científica, Cidade dos Mortos, 2006, um filme de ação apocalíptico, e The Rage, 2007, um terror biológico repleto de mutações grotescas. Em Bloody Bloody Bible Camp, 2012, ele se permite brincar com o gênero, estrelando uma comédia de terror que paródia os slashers dos anos 80 com muito sangue e humor negro. Outro nome essencial é Angus Scrimm, o inesquecível Tal Man. Com sua presença imponente e voz inconfundível, ele se tornou uma das figuras mais marcantes do terror americano. Scrimm voltou em Phantasm II, 1988, expandindo o universo do filme original, e também em Subspecies, A Geração Vamp, 1991, onde mergulhou no mundo sombrio dos vampiros e da fantasia gótica. Nos anos 90, o ator apareceu em Pesadelo Futuro, 1992, um curioso cruzamento entre ficção científica e horror, e também em Vampirella, 1996, adaptação da famosa personagem das HQs, unindo sensualidade, terror e ação.
Angus também participou de Engano Mortal, 1993, um thriller de humor negro, e Shopping Mall, 1986, clássico cult da ficção científica oitentista, onde robôs de segurança assassinos tomam conta de um shopping durante a noite. Em Fotografias Mortais, 1996, e Assassinato na Noite, 1980, Scream explorou o mistério e o suspense psicológico, mostrando sua versatilidade para além do terror sobrenatural. Já em Império Perdido, 1984, mergulhou na fantasia de aventura com um toque de erotismo característico do cinema B dos anos 80. E em Sweet Kill, 1973, um de seus primeiros trabalhos, viveu um personagem envolto em desejo e tragédia, em uma história que mistura erotismo e psicopatia, um prenúncio da aura sombria que o acompanharia em sua carreira. O cérebro por trás de tudo isso é Don Coscarelli, diretor e roteirista líbio naturalizado americano, responsável por criar o universo surreal e perturbador de Phantasm. Coscarelli é um contador de histórias que sempre soube misturar horror, fantasia e emoção de uma forma única. Depois do primeiro Phantasm, ele dirigiu O Príncipe Guerreiro, 1982, uma aventura épica e fantástica sobre heróis, magia e criaturas místicas, um dos grandes filmes de matinê da década. A sequência O Príncipe Guerreiro 2, O Portal do Tempo, 1991, e Beastmaster III, O Olho de Brachos, 1996, deram continuidade à saga do guerreiro, expandindo seu universo de fantasia com batalhas, feitiços e cenários exóticos. Em paralelo, Coscarelli manteve viva sua principal criação, dirigindo Fantasma 3, O Senhor da Morte, 1994, Fantasma 4, Oblivion, 1998 e supervisionando Phantasm 5, Ravager, 2016, que encerrou a franquia após quase 4 décadas de mistério. Nos anos 2010, Coscarelli participou de projetos curiosos como Purque Terror, 2014, um documentário que reflete sobre o fascínio humano pelo medo, e Digne Abdemarro, 2014, uma obra que mistura ficção e realidade em um formato de falso documentário, explorando o tema das criaturas escondidas entre nós. Por fim, temos Samantha Phillips, atriz americana que participou de diversas produções entre o terror, a comédia e o thriller. Em Dallas Connection, 1994, ela aparece em uma trama repleta de espionagem e ação explosiva. Já em O Outro Homem, 1993, mergulha em um drama intenso de traição e mistério. Em Treasure Hunt, 2003, mostra um lado mais leve, em uma aventura divertida e cheia de intrigas e reviravoltas. Samantha também participou de Arquivos Sexuais Parte 1, Possessões Eróticas, 2000, obra que explora o erotismo de forma sobrenatural, e de Angel 4, Undercover, 1993, um thriller policial com tons sensuais e ação urbana. Em Alien, O Exterminador, 1990, mistura ficção científica e humor em uma produção excêntrica e divertida, enquanto Moonbase, 1997, a coloca em um cenário espacial repleto de tensão e suspense. No campo do terror, ela brilha em Shredder Massacre, 2003, um slasher sangrento e nostálgico que homenageia os filmes de horror colegial dos anos 80, e em Torre do Medo, 1990, uma mistura inusitada de comédia e terror sobrenatural. Samantha também participou de Vingança Oficial, 1992, um thriller policial intenso sobre corrupção e justiça pessoal. Juntos, esses nomes ajudaram a construir o legado de Phantasm e deixaram sua marca em décadas de cinema fantástico. Suas carreiras cruzaram o terror, a fantasia e a ficção científica, sempre mantendo viva aquela essência do horror independente dos anos 70 e 80, um tipo de cinema ousado, estranho, profundamente criativo, feito por artistas que realmente amavam o gênero. E assim, encerramos mais uma sessão aqui no canal, O Último VHS. Foram imagens, são as emoções que permanecem, como aqueles clássicos que resistem ao tempo. Se gostou de reviver esse filme comigo, deixe seu like, inscreva-se e ative o sininho para não perder os próximos episódios. A cada semana, desenterramos clássicos, visitamos cultis esquecidos e revisitamos filmes que marcaram gerações. Conte nos comentários
qual cena mais te marcou? E qual outro clássico você quer ver aqui? Compartilhe com amigos que amam cinema ou que ainda não conheceram essa era do VHS. Obrigado por assistir e fazer parte dessa comunidade. Eu sou o Bruno e nos vemos na próxima fita. Até lá, não esqueça de rebobinar antes de devolver.